Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos e estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma lembrança. Nós já temos inclusive esse vídeo no nosso canal, porém por alguns motivos racionais e de bom senso, nós quando lembramos hoje dos testemunhos do Jansen, nós falamos, vamos recolocar esse vídeo com edição, com algumas coisas a mais, para que possa ilustrar melhor a história, tá bom? É uma entrevista que o Jansen Cunha, meu primo, que era missionário na África e Moçambique, deu num espaço, num momento em que nós tínhamos lá no Engenho Novo, tá bom? Fique com a entrevista, tenho certeza que é uma entrevista que vai trazer muita reflexão para você, tá bom? Missões, isso é muito importante. Seja com teologia, filosofia ou saiu da imprensa, falar do amor de Cristo que nos une, falar da palavra de Deus. Apesar das diferenças, somos um. Pode Cristi, debate com inteligência. Pode Cristi, debate com inteligência. Debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Quem está feliz aí? Quem está na expectativa diz amém. Amém. Quem quer ir para Moçambique aí diz amém. Opa! Bonito tem viu? Opa! Quem viu? Hã? Quem? Oi? Não ouvi. Pergunta de novo para eu anotar o nome. Quem quer ir para Nampula? Quem quer ir para Nampula aí diz amém? Ih, está diminuindo, Jansen. Jansen está diminuindo, Jansen, cara, tá bravo. Tá aí, minha mulher falou amém? Não? É responsabilidade, hein? Pai, tá pensando que é brincadeira? Jansen Cunha. É meu primo há quantos tempos? Acho que desde que eu nasci. Jansen, a gente conhecia, a gente sempre falava Jancinho, mas o Jancinho virou o grande Jansen, homem de Deus. Quer dizer, sempre foi um servo de Deus, mas virou um homem de Deus, um caçador de almas, amém? Ele foi para a África caçar, mas caçar almas para Jesus, amém? E nós queremos já começar a nossa entrevista perguntando, que eu até não perguntei isso na outra ocasião que você esteve com a gente em 2015, e aí eu até fiz essa pergunta, eu gostaria, é uma pergunta muito relevante, que é como foi despertado? Porque você é uma criança, filho de um pastor Célio, algumas pessoas aqui conhecem o pastor Célio, né, que fez aqui um grande trabalho de elétrica aqui na igreja também. E tem o Henri, nosso querido Henri, que é fotógrafo publicitário também. Um beijo, Henri, se você estiver vendo. Um beijo, você está em Minas Gerais. Eu mandei botar um podcast para avisar ele. E como é que foi isso? Assim, surgiu essa coisa de missões? Já tinha no seu coração? Ou algum chamado, alguma coisa na igreja? Conta pra gente como é que foi isso. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, os irmãos, todos que estão assistindo nas plataformas digitais, eu não sei como falar. Tá na rádio, tá no YouTube. Essas coisas aí tecnológicas. Eu recebi Jesus, tive meu encontro com Jesus quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos. Eu sou filho de pastor, mas eu precisava encontrar Jesus, né? Então, numa conferência de jovens, eu encontrei Jesus. Jesus me encontrou. E desde lá eu tinha muita paixão e sempre estava lendo a palavra, orando. Mas eu era, por incrível que pareça, uma pessoa muito caseira. Não gostava de sair, gostava de ficar em casa. E para encurtar a história, meu irmão sempre foi... Ele decidiu ir numa conferência missionária, mas como ele era, desculpa a palavra, um pouco maluco, ele deve estar ouvindo aí, minha mãe disse assim, olha, você não vai não. Falou para ele, você não vai. Eu não queria ir. Eu estava bem em casa, eu não gostava de sair de casa.
E minha mãe falou para ele, olha, eu deixo você ir se seu irmão for com você. E aí ele veio pedir, vai comigo. E minha mãe falou, ó, vai, meus pais falaram, vai, e eu pago a passagem, tudo para você ir. Aí eu falei, tá bom. Era em Friburgo, Nova Friburgo. E chegamos lá, essa conferência começou a acontecer, tinha bons pregadores, os irmãos da Junta de Missões, Ouvir e Crer, tinha uns irmãos da Lagoinha lá também. E essas pessoas, esses irmãos da Lagoinha uma vez desceram, oraram por mim, falaram que eu ia trabalhar evangelizando. Eu falei, amém. Naquela época eu tinha um cabelo bem grande, vermelho, andava de skate. Você vai alcançar pessoas que andam aí no mundão. E eu falei, tá bom, legal. Mas não levei a sério o que eles falaram. E eu queria só dizer que no final daquela conferência, já no último dia, passaram um vídeo mostrando vários lugares no mundo onde estava tendo problemas, e eles fizeram um apelo e falaram assim: quem quer ser um missionário, quem quer servir ao Senhor em missões, vem aqui na frente. E eu falei, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto dessa história, eu não vou lá na frente. Então eu fui um dos únicos que fiquei sentado. Todos foram para frente e eu fiquei lá com a mão para trás esperando terminar. E aí depois eu acho que ele, um dos irmãos, não sei se era o Josué Rodrigues, estava lá, um desses, falou, viu que ficou meia dúzia de pessoas sentadas. Então ele falou, aqueles que querem orar por missões. Eu falei, olha, orar eu gosto, no meu quarto, não preciso sair. Sério, eu falei, eu fiz um cálculo, vou continuar desenhando, você é um grande desenhista, eu gostava de desenhar. Falei, tá bom então. Aí fui lá na frente, sem entender que ali era um anzol de Deus. Eu me ajoelhei e falei, olha, eu posso orar. Mas logo depois que eu desci as escadas no final daquela reunião, eu conheci um grupo de jovens que trabalhavam fazendo evangelismo no carnaval. E aí meu irmão, mais uma vez, eu quero vir, anota o seu nome aí. Eu anotei e depois dali eu comecei a viajar e fazer evangelismo. Contatos humanos. Isso, sem saber o que estava acontecendo. E aí Moçambique surgiu muito tempo depois, anos depois, mais à frente. Um dia eu estava vindo do meu trabalho, eu já estava vivendo em crise. Eu trabalhava no centro do Rio. Pegava barca, como eu gosto muito da barca. Então eu estava vindo para o centro do Rio e comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu prestava serviço para a Caixa Econômica, até recebia um salário bom para a minha idade, mas eu não me sentia parte daquilo de dinheiro. Se não era dinheiro, era o que fez a farra que participou na noite. E eu me sentia a cada dia fora daquilo, dessa realidade, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu lembro que um dia eu estava voltando para casa do trabalho, eu gostava muito de orar no ônibus. Não gritando para não atrapalhar todos, mas até um parênteses, eu lembro que algumas vezes eu botava um fone no ouvido, quebrado, porque eu não tinha como comprar naquela época MP3. Então, não, eu tinha um MP3, mas não funcionava, não estava funcionando. É só para ninguém te perturbar. Só para eu botar aqui, porque eu gosto de mexer a boca, eu não gosto de orar assim. Eu gosto de mexer. E eu botava um óculos preto e eu ia para o trabalho orando dentro do ônibus, porque às vezes caía uma lágrima. Então as pessoas podiam pensar, essa música que ele está ouvindo é boa. E aí esse dia eu estava voltando do trabalho, estava descendo a rua da minha casa e eu sempre via alguns jovens sentados usando drogas ali pertinho da minha casa. E naquele dia eu fui tomado por um sentimento de desespero. E eu fui para minha casa, subi as escadas para o meu quarto e eu fui orar. Eu tinha esse costume de orar no meu quarto por um bom tempo. Eu estava ali orando e no meio da oração eu falando, Senhor, não, a minha nação não pode acabar assim. Eu não acredito, é o futuro da minha nação, nós somos os jovens, eu tenho muito peso para os jovens. E aí no meio daquela oração e derramando diante do Senhor, Deus falou assim comigo, por que você não vai para Moçambique? Nossa. Nada a ver, eu já conhecia Moçambique por alguns missionários, inclusive minha esposa já tinha ido para lá. Já estava lá.
E aí, eu, naquela época não era minha esposa, né? Nem sonhava em casar com ela. Eu não achava que ela ia querer casar com um homem como eu. Então, eu ali orei e Deus falou, tá vendo, tá assistindo, meu amor, eu te amo. E aí, Deus falou isso comigo. Não foi um mandado, você vai. Ele me deu uma proposta. Por que não ir? Aí eu fiquei um pouco confuso, mas Moçambique, eu estou falando do Brasil, o que tem a ver? Aí eu chamei meu pai no meu quarto, falei, pai, eu ouvi uma coisa aqui, mas eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu ouvi isso. Eita. Meu pai ficou sentado na cama, olhando. E ele só disse assim para mim, Jansen, ora, se for de Deus, ele vai te dar uma palavra e ele vai te confirmar. Então daquele dia, 3 dias eu orei por isso. Senhor, se o Senhor está nesse negócio aí, se isso vem de você, se eu não estou maluco, fala uma palavra para mim. E aí um dia eu escovando dentes de manhã, 5h30 para ir para o trabalho, na frente do espelho olhando, Deus falou comigo, e só falou essa frase, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai que eu estou com você. Não, ele só falou isso, eis que estarei convosco até a consumação do século. Eu falei, eu conheço a passagem, procurei na Bíblia, e o lindo é que esse contexto de estarei convosco vem exatamente com o ide. Ide, pregar e tal. Então naquele momento eu tive a confirmação de que Deus estava me mandando ir. E para mim não foi assim, é difícil de alguma forma, mas eu estava feliz, Deus estava me confirmando, e eu sabia que Ele queria me usar. Aí... Mas olha só, quando eu soube assim, o Jansen está em Moçambique? Tipo assim, tá? Nem assim, porque foi muito assim. Porque, imagina como é que ter sido em relação ao seu pai, meu tio, minha tia, ao próprio Henri, a todo mundo, a minha avó, você é muito ligado lá na casa da avó, e todo mundo. Eles falaram assim, vamos para Moçambique. Foi complicado para você, quando você entrou no avião, você já foi doído essa coisa, doído no sentido de que saudade da família. Eu acho que foi muito rápido e Deus foi movendo. Eu estava na época eu já tinha prestado vestibular, eu já tinha passado, e eu estava nessa época de tratar os documentos para entrar na faculdade. Então, tinha muita coisa acontecendo. E aí, essa situação veio. Então eu tive certeza que Deus estava falando comigo, porque eu não me sentia encaixado em outras coisas. Quando Deus te chama para uma coisa, as outras coisas não fazem sentido para você. E um parêntese aqui foi que quando eu decidi ir, falei, não, eu vou. Eu conversei com os pastores, eles falaram, amém. Mas assim mesmo. Vocês me liberam, tá bom. Eu fui fazer uma escola, a história é longa, então eu ia fazer uma escola de 6 meses. Então o que eu fiz? Fui para o trabalho, e aí começou a outra parte, porque eu precisava do dinheiro, do emprego, precisava que ele me mandasse embora. Que não é só desligar, ó, amanhã eu vou para Moçambique. Não, tinha emprego, você tinha ministério, trabalhava com jovens, tinha muita coisa acontecendo. Isso. E aí eu cheguei no trabalho, e essa parte é interessante, porque quando eu cheguei no trabalho, eu tinha um supervisor, e ele tinha saído, entrado outra supervisora no lugar dele, e estava na época aqui no trabalho, estava para fazer prova, e abrindo a possibilidade de você se tornar um supervisor. Eu receberia o dobro do que eu já recebia. E aí eu tive que conversar com ela, e eu fiquei pensando, Senhor, como eu vou falar para ela que eu quero sair do emprego, e que eu quero que ela me mande embora para eu ter os meus direitos. Isso. Como eu vou fazer isso? Aí eu orei, fiquei nervoso, saí pela porta, chamei ela. Lembra que o meu supervisor antigo tinha saído há pouco tempo, entrado ela, e eu falei para ela, olha, na verdade ele nem saiu, ele só foi trocado de equipe, e eu fiquei com ela. E aí eu chamei ela lá fora e falei, olha, eu estou com uma situação. Ela, pode falar, o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu preciso que você me mande embora. Que situação? Aí ela falou, que isso, Jansen? O que está acontecendo? Não está satisfeito? Espera, você vai entrar agora, você está com todos os requisitos para receber um bom salário, ser um novo supervisor, você vai se dar bem, esse é o seu momento.
o que não está te agradando? Você quer mudar de equipe? Estava tentando me fazer ficar. Olha só, olha só. E aí eu falei para ela, não, é porque alguém está te dando uma oportunidade melhor? Fala! E eu falei, não é isso. Aí eu falei, não é isso assim bem. Ela, você vai para onde? Fala. Aí E ela... eu falei, ela me olhando, eu não tinha como mentir. Aí eu falei, eu vou para a África. Ela me olhou. Qual empresa que você vai trabalhar? Só falta perguntar o patrão. Aí eu olhei para ela e falei, não, é um trabalho voluntário. Que eu não... Aí ela falou, explica bem esse trabalho voluntário. Aí eu já não tinha como, falei, eu vou fazer missões. Aí ela, glória a Deus. Eu descobri que ela era cristã. Ela, Senhor, que coisa linda. Já paramos o assunto aqui. Te mando embora amanhã. Com todos os seus direitos, você vai para casa. Então, eu vi o dinheiro, comprei a passagem. Naquela época a passagem era para mais de 4 mil reais. Comprei a passagem. Eu tinha que comprar várias outras coisinhas, material de acampamento, tomar algumas vacinas, viajar para alguns lugares para organizar. E aí como o princípio ia ficar só 6 meses para fazer uma escola. E eu ia receber o seguro-desemprego 6 meses por causa do tempo que eu tinha. Então estava tudo organizado. A única diferença foi que 6 meses se tornaram 10 anos. Mas não mudou nada, né? Um pequeno detalhe. Mas fala para mim como é que foi sair daqui do Brasil e chegar num país que é difícil. Obviamente você vai para, se não me engano, você vai para primeiro você vai para a África do Sul e de lá você pega um avião, alguma coisa assim. Como é que foi chegar? Chegou na África. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é? Aquilo ali é um elefante, mas isso aqui? Tá, como é que é sair do Brasil e chegar na África, cara? Fala pra mim. Vamos chegar, sair daqui, ali, você vai ali, vamos ali na Taquara, lá com o nosso irmão Anderson Gustavo. Chega lá na Taquara, eu sei que tem supermarket, sei lá. Aí eu chego na África, não tem supermarket, não tem aqui. Supermarket, paga, tá? Falei isso não 3 vezes. Paga. E aí? Então, a minha primeira impressão, quando eu naquela época, o meu inglês era completamente baixo, assim. Então, tudo foi muito diferente. A partir do momento em que eu subi no avião, eu fui para São Paulo primeiro. A sorte que eu sentei do lado de um paulista, entendeu? Cadê? Os paulistas aí, um abraço. Mano. E aí ele sentou do meu lado e estava indo para um outro lugar, então ele falava um pouco de inglês, então ele me ajudou na minha primeira viagem. Então, já começou no avião. Já fez um curso no avião. Isso, já começou a me perguntar aí o que eu queria comer e eu não entendia nada. Só aquele how are you, I'm fine, the books on the table, vai ser falando, the books on the table. Então, mas quando eu cheguei em Moçambique, eu cheguei na cidade, assim, numa cidade. Então, no iniciozinho, eu ainda estava tentando entender onde é que eu estava, mas não tinha muita coisa. Mas quando eu entrei no carro, eu passei 2 dias na cidade ali, mas quando eu entrei no carro para ir para a missão onde eu ia morar, aí eu entrei à noite no carro, e o carro foi entrando, a cidade acabou. Aí eu só via mato. Eu já não aguentava mais ver mato. 6 horas, 7 horas de viagem, buraco. Eu já estou cansado só de ver isso. Aí eu falei, meu Deus, eu estou indo para onde? Mas tinha uma coisa bonita, o céu lá é mais bonito que qualquer outro lugar. Estrelas assim. Aí eu só me consolava, falei, mas é uma viagem difícil. E aí eu cheguei à noite, 2 horas da manhã, só foi tempo de deitar na cama, não quis olhar nada, tomei um banho, deitei e acordei dessa maneira. Eu acordei, o que está acontecendo? Tira, o que é isso? E aí eu levantei, abri a porta, eu só fui acompanhando o som, para entender onde é que eu estava. Eu estava assim, gente, eu saí do quarto como eu estava, e aí fui abrindo as portas, que é isso? E aí foi a minha primeira impressão, assim, agora eu estou aqui. Quando eu entrei na sala de aula,
E eu me vi naquele assim, eu tô aqui. Eu tô na África. Esse é o carinho. E essas são as crianças. E aí? Oi. Tira foto. Tira o quê? Foto. Alguém. Quem mais? Você? Você? Vai. Mais um só, quem mais? E aí depois eu fui me acostumando, eu fui olhando que a missão era... Inclusive tem um vídeo no YouTube, depois vocês podem ver, do Jansen lá, não é? Isso. Sensacional esse vídeo. Então a gente... Aí foi assim, foi a minha impressão. Aí com o tempo eu fui me acostumando com as coisas, o né? ritmo, a cultura. Você tem que se acostumar. Você está num outro país completamente diferente do seu. Alguns costumes nossos aqui, nós somos um povo menos formal. Eles não... Mas às vezes você podia falar alguma coisa que podia ofender. Nossa, isso aí eu quero saber. Nós temos um detalhe, né? Português. Mas é bem puxado para... Mais para o de Portugal. Mas não é o de Portugal. Mais difícil. É deles. É um português deles. Mas está mais próximo do português de Portugal do que o nosso. O nosso já não parece... Como é que faz uma simulação? Ontem eu estava pregando. Você... Olha, eu vou falar uma palavra, irmão, eu não quero te escandalizar, mas eu só quero mostrar para você uma coisa que me chocou. Lá eles usam a palavra puto. Só que para eles isso significa jovenzinho, meu menino. Então, eles falavam muito isso, vem cá. E eu ficava achando, que coisa estranha. Tá me xingando? O que é isso? Outra palavra que eles usam lá, biscate. Para eles é trabalho por período curto. Eu estou fazendo um biscate. A primeira vez eu fiquei assim, o quê? Aí eu olhava para alguém. Isso, assim. O que significa isso? Então para mim eles ficam, não, isso é isso. Então até eu me acostumar. Então, por exemplo, lá eles usam quarto de banho. Quarto de banho, casa de banho, vaso sanitário é pia. Ai, Jesus! Aí é difícil, hein? Agora, para mim, o mais difícil foi homem, a roupa de baixo é biquíni. Eita! Já vai sair de um... Ali foi difícil. Quando alguém vinha falar, missionário,
o seu biquíni tá lavado. Eu não tenho isso não, meu irmão. Eu não tenho isso não. É outra pessoa, eu não. Então, quando alguns descobriram, né, isso, aí começou a bagunça. Missionário, biquíni man. Eu tinha alguns amigos americanos que falavam isso. Biquíni man, come on. Aí virou... Mas assim, tem muitas coisas bem diferentes da gente. Agora vamos falar da cultura, da comida. E aí, como é que é? Porque eu cheguei aqui na igreja, e o bispo não tinha entendido direito, aí o bispo preocupado, né? Porque, irmãos, o primo do Alexandre está comendo rato. E aí eu falei, não, pastor, calma, uma iguaria, expliquei pra ele. Porque a gente acabou de explicar, eu tinha falado, pastor, ele postou um vídeo comendo um ratinho e tal. Depois até não sei nem o que dá pra botar, mas aquele vídeo não, vai apavorar a pessoa. Mas fala pra gente. Não, então, a minha primeira experiência... Mickey Mouse na sua frente não tem jeito. Não tem jeito, a gente tá pegando. Tá pegando. Mas assim, deixa eu explicar, não é um rato, eles falam rato. Não é um rato de rua, como aqui na cidade. São pequenos ratos do mato, assim. Mas a minha primeira experiência foi engraçada e diferente. Mudou totalmente. Já pode mandar trazer pra mim. A minha primeira experiência foi interessante. Meu primeiro ano, o pastor parou na frente da minha casa, onde eu estava vivendo. Eu estava indo para dar ensino para os jovens, num sábado à noite, e ele parou, buzinou com a moto e falou, vem aqui, vem comigo. Então eu subi na moto, não sabia por onde eu estava ali, ele começou a entrar. É confiança. Ele foi entrando no mato ali, não tem carro, é só moto ali. E ele parou na casa, começou a falar em dialeto e eu fiquei só acompanhando. Então ele pegou um saco assim fechado e falou, vamos embora. Eu subi na moto, ele falou, ó, vai para a igreja, quando você voltar, o jantar é na minha casa. Então eu falei, maravilha, eu quero cada vez mais estar próximo. Então, resumindo a história, quando eu chego na casa dele, assim, é um grande amigo, o pastor Mariano, ele só queria me testar. Olha só. Então ele chegou na casa dele e eu estava muito feliz. Poxa, quando eu sentei na casa dele, ele botou as vasilhas e chamou outros amigos nossos da missão para sentar em volta. Os zoadores. Isso, São irmãos lá dentro. São moçambicanos, mas sabe, que iam mexer comigo. Aí sentamos na mesa e aí botou os pratos na minha frente. Falou, você primeiro. Aí eu fui abrindo as tampas, aí fui colocando um pouquinho de cada coisa. Ele deixou bem no canto aqui o último. Ali, tá aqui. Aí quando eu abro, dá para saber o que é. Aí eu olhei e falei, não falei, eu só peguei, coloquei no prato. Mas assim, tava limpinho. Não, estou explicando que não é uma coisa da pergunta, ele é defumado, tá bem tranquilo. Irmãos, hoje eu gosto, eu como, minha filha come, minha esposa come. A gente come, eu quando vou pra lá nessa época de junho, julho agora tem. Eu tô no Brasil, não vou ter como comer. Aí eu coloquei no prato, e aí todo mundo me olhando, eu olhei, peguei, direto na cabeça, foi na cabeça. Quando eu mordi, eles começaram a falar com o outro, olha lá, ele come até a cabeça. Mas para não ficar para trás, eu falei, é isso mesmo, peguei outro. Isso aí, brasileiro. E aí, a partir dali, aumentou cada vez mais a minha moral e o meu respeito. Deixa eu só comentar. É uma iguaria, não são todos, muitos não gostam, não comem, mas eu como hoje porque eu gosto. Esse rato aqui eu não gosto não. Não. Agora, se você quiser me chamar, eu não vou comer daqui. Mas se um dia você me visitar lá e tiver coragem, eu vou preparar um bem preparado para você. Jackson tá aí? Por favor. Jackson. É uma ótima experiência. Eu estava aqui com o professor. Então, você tem essa iguaria, mas eu estou correndo um pouquinho mais. Agora, eu falo você assim, e os bichos? Porque
Porque você está na África. Está na África, não ver bicho é brincadeira. Não tem como. A gente, assim, eu tenho algumas experiências. Aquela experiência, você conta aquela aqui. Eu tenho algumas experiências. Eu já fui evangelizar num lugar assim dentro do mato, bem lá dentro, e voltando. Essa eu vou contar, porque você quer que eu conte a principal. Então, eu andando assim no carro, do lado da porta, e de repente eu estou ouvindo um barulho como se fosse de moto. Só que era noite, num lugar onde não tinha nada. Eu no carro falei assim, quem é que está de moto atrás? Quando eu olho para trás, 2 elefantes cruzando a estrada. O grito deles lá, para mim pareceu uma moda. A primeira vez eu não tinha nenhuma experiência. E aí eles cruzaram a estrada, e nesse lugar tem muitos elefantes. Então a gente sempre tinha que buscar lenha para cozinhar com cuidado, porque de repente você está pegando lenha e ele aparecer, já sabe, ele é um pouco maior do que eu. E naquela época eu ainda era mais magro. Então, mas a minha experiência principal, e até minha esposa está aí, foi uma das que salvaram a minha vida naquele dia. Nós estávamos num parque e a gente foi cercado por uma quantidade grande de elefantes. Quando você está com um elefante é o seguinte, o carro desliga, silêncio completo, você não pode falar, eles ouvem a quilômetros e quilômetros de distância. Então a gente já tinha experiência no dia anterior dos elefantes terem atacado nosso carro. E aí a gente parou o carro, desligou. E dentro do carro, ali, 10 minutos. Só que não podia sair do carro. Mas a gente precisava saber se os elefantes já tinham passado para a gente tentar ir. Porque eram muitos grupos de elefantes. Então quando um ouve, grita, bate a perna, o outro a quilômetros consegue entender. E eles vêm todos, juntam todos, e aí você está perdido. Emagrece rapidinho. Aí eu subi como eu vou dizer, no carro, e aí de repente eu estou olhando, minha esposa grita, ai meu Deus, um leão! Olha, irmãos, eu nem sei. Não. Eu não sei como eu entrei naquele carro. Rapaz. Rapidinho. Tinha um outro jovem em cima, eu tive que esperar ele entrar, porque eu era o responsável se acontecesse alguma coisa com ele. E eu, entra. Eu entrei no carro e ele passou. E na verdade era uma leoa. Porque leoa é pior do que leão. Quem caça geralmente é a leoa. Normalmente. Aí depois a gente viu a foto. E estava lá exatamente, ela ali no mato olhando pra gente. Então se minha esposa talvez não tivesse visto, eu já estaria na glória. E com a leoa. Rapaz, isso com o leão da tribo de Judá. E a leoa. E a leoa também. Muita coisa a fazer. E eu queria falar com vocês nesse bloco sobre família. Sua família, Dora, Maria. Esqueci a... Que faz 4. Nós vamos falar deles também, que esses aqui também é uma grande conquista. Mas fala sobre isso, melhor tudo desses meninos também. Eu fui para Moçambique solteiro e já conhecia a minha esposa, a Dora. Você viu algumas fotos dela ali, a mulher mais bonita do mundo. Desculpa se você acha que é a sua, você está enganado. É a minha. Olha, nem tá aí, ela fugiu. Então, mas a gente casou e vou falar, filhos biológicos, nós temos 2 meninas. A primeira é a Maria, que nasceu aqui no Brasil. Na época ela nascia, a gente veio para o Brasil para ela nascer aqui, era a nossa primeira criança, não sabíamos como as coisas funcionavam, éramos pais de primeira viagem, então nós viemos aqui para ter o apoio da nossa família. E depois nasceu a Joana, que é a nossa segunda filha, que já nasceu em Moçambique. Então a nossa filha Joana, ela é moçambicana e também tem a nacionalidade de brasileira. Isso, dupla nacionalidade. E aí, na nossa caminhada com Deus, a caminhada com Deus é uma surpresa, né? É uma aventura. Eu falei isso ontem numa igreja que eu fui. Se você acha a vida cristã chata, porque talvez você não está vivendo vida cristã. Você acha que está vivendo. E a gente recebe sempre alguns desafios. A nossa fé sempre é esticada quando a gente anda com Deus. E quando nós mudamos
da zona rural, vou chamar assim, para a cidade, nós decidimos levar jovens conosco. Como nós cremos que existe muita importância na educação, então a gente decidiu que a gente levaria 2 jovens que moravam no campo para a cidade para estudar. Um deles era órfão de pai e mãe, vivia em casas e às vezes era perseguido por causa de ser cristão. E o outro jovem veio de uma família disfuncional. O pai bebe muito, então já teve vezes de ficar com fome, não ter o que comer. E eu trabalhava com eles, pastoreava os 2. E quando a gente foi para lá, nós decidimos, vamos levar dois jovens para a cidade para ter acesso aos estudos, né? Para poder crescer e poder estudar, porque realmente a gente acredita que os estudos têm a sua importância para a mudança de um país. E nós nos transferimos e levamos eles. Hoje o Samuel, acho que tem uma foto ali talvez, o Samuel, que é o mais velho, ele está fazendo agropecuária, agronomia no internato, isso, que não tinha na nossa cidade, então nós tivemos que enviar ele para lá. Temos o Luiz, que está fazendo mecânica de automóveis, mas está na nossa casa, porque o curso é perto da nossa casa. E esse foi o nosso novo desafio, foi uma coisa nova. A gente de 2 crianças passou a ter 4, só que eles já são grandes, né? Um tem 20, o outro tem 19, não, agora não, desculpa, 21 para 22, o outro tem 20 já. E estão conosco, são nossos filhos do coração. E agora esse ano, em janeiro, tínhamos uma viúva na nossa igreja que a gente ajuda pastoreando a igreja. E eu realmente creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia Deus tem um carinho muito especial por viúvas e órfãos. E eu sempre colocou isso no meu coração. E aí um dia essa viúva foi fazer uma viagem, as viagens lá são muito duras, ela estava doente há muito tempo, e ela decidiu fazer uma viagem para visitar a família, e nessa viagem, por serem completamente... a gente viaja como, desculpa, às vezes como animal, assim, em cima de caminhão. Inclusive pelas fotos. Isso. Então ela não suportou a viagem e faleceu. Quando ela faleceu, ela deixou 4 crianças. E aí a igreja começou a pensar o que vamos fazer em relação a isso. 4 crianças. E a gente orou. Eles tinham um irmão mais velho que não vive com eles há muito tempo, mas que ele tem problema de cabeça, inclusive por causa da bebida. Bebeu muito, então ele já entrou já atingiu e ele já não tem perfeito juízo. Então nos reunimos, oramos e a gente falou, essas crianças não vão para a rua. A gente traz para casa, 4. Aí depois a gente falou, mas não tem condição de trazer 4 crianças para casa. E aí a gente, pela fé, conversou com a igreja, dividimos, ficamos com 2 e alguns irmãos da igreja ficaram uma com um, outra com o outro. Então domingo eles estão sempre juntos. Então, na verdade, agora nossa família aumentou de 4 para 8. Que beleza! Rapidinho assim, ó. Rapidinho. Então a gente agora tem esses 2, que é o Beto e a Mira, que vivem conosco. E nós também somos responsáveis pelos estudos, tudo. Todos eles são nossa responsabilidade. A responsabilidade do missionário não é apenas de falar de Jesus, mas trazer desenvolvimento, fazer uma faculdade, fazer... Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa só em pregar, né? Pegar a Bíblia e sair falando de Jesus apenas. Mas tem todo um trabalho social. Inclusive eu pensava que era isso, missões para mim era isso. Eu pensava que eu não estava capacitado para fazer, porque eu pensava que eu tinha que pregar o dia todo. E na minha cabeça naquela época eu pensava que eu não tinha condição de pregar. E muito pelo contrário, você não faz só isso, você é missionário. Nós temos lá um casal de dentistas, eles são missionários servindo a população, cuidando dos dentes. Nós temos diversas funcionalidades, trabalhos diferentes. Então não é só ir andando e pregando. A vida missionária tem rotina. Algumas pessoas pensam que a gente vive no mato o tempo todo fugindo de leão, não. Nós temos rotina, nós temos que ensinar. No meu caso, eu sou diretor de uma escola bíblica. Você sempre fala, vou para uma conferência. Tal. Isso, então assim, a gente tem essas conferências, essas saídas, mas nós temos rotina. Né? Temos que ter uma rotina. Se a gente quer tocar as pessoas de maneira mais eficaz, tem que haver rotina. Você tem que estar com aquelas pessoas, andando com elas, trabalhando diariamente com elas.
Então é isso. Antes de eu pedir para você fazer uma convocação, eu queria que você contasse a história desse menino. Eu nunca esqueço esse menino do morango. Isso não dá para esquecer essa história. Essa história do morango foi muito engraçada. Um dia eu estava em casa e ele é o Ezequias, é um menino maravilhoso. E o filho desse lindo. E ele é filho desse pastor que me fez comer rato. Tá. Então já é da família. Já estava todo mundo em casa. Aí um dia eu estava brincando com eles, ele apareceu numa foto aí, estava no chão fazendo. Tinha 3 crianças comigo, é um deles. Então nós estávamos brincando ali fora de casa, eles não me deixavam em paz, né? Bastava saber que eu estava em casa, bater na porta, eu ia para lá, para fora, no meu quintal brincar. E aí teve um dia que eu perguntei para ele qual era a fruta dele preferida. Qual é a sua fruta preferida, Ezequias? Aí ele disse, morango. Aí eu perguntei para ele, você já comeu morango? Ele, não. Aí eu falei para ele, olha, você não pode falar que uma fruta é a sua fruta preferida se você nunca comeu. Aí eu falei, de uma fruta que você já comeu, que você fala, essa eu gosto muito. Aí ele falou, manga. Aí eu falei para ele, tá bom, manga? Ele é? Aí eu falei, se eu colocar uma laranja e uma manga, qual que você escolhe? A laranja. Mas o legal foi que depois de, passou um mês assim, essa foto, né, essa história, mundo ficou, gente, que é isso? E aí foi quase que uma campanha, gente, você precisa comprar morango para esse menino. E aí um dia eu viajei para a cidade, achei morango. Porque lá não tem mercado. Onde eu vim, não tem. Eu tinha que viajar 6 horas, 7 horas de viagem para chegar na cidade para fazer. Então, se quiser comprar um morango em Moçambique, 6, 7 horas de viagem você vai alcançar. E aí eu fui lá, comprei, levei para ele, e ele comeu, e eu acho que a partir dali ele falou, não, é a minha fruta preferida mesmo. Então foi uma experiência bem interessante. Essa história também é sensacional. Mas você já está aí pelas suas considerações finais. Eu quero agradecer em nome da Igreja Rio de Janeiro, o Bispo José Filho, que sempre cede o espaço que o Pode Cristo fazer os eventos e a igreja que está, que nós estamos aqui há 35 anos, nos recebe muito bem, nos abençoa com esse espaço, né, com o espaço. E eu quero já agradecer você por ter vindo aqui mais uma vez. O Jansen é o seguinte, você, não esquenta a cabeça não, pode ser numa praça, nossa entrevista, pode ser até debaixo da ponte, não tem problema. Onde você quiser, a gente faz entrevista. Não, vou fazer uma na igreja, a gente faz na igreja, está confortável, vamos poder filmar, transmitir, e os irmãos vão ser abençoados. Então, eu quero agradecer por você ter vindo aqui. E outra coisa, nós só tínhamos esse dia, né? Não tem jeito, né? Então não tem jeito, vai ter que dar um jeito. Então, nós, meio da semana, encaixamos aqui para que ele pudesse estar. Então, eu te agradeço imensamente. A Dora não pôde estar com a gente. Dora, um beijo. A Maria e a Joana. Um beijo, Maria, Joana e Dora. E o Henrique está assistindo. Tá, vamos ver aqui. Tem várias pessoas aqui assistindo a ele. Tem 4 pessoas assistindo, então, dentre elas aí. Então dá um beijo nele, que você vai estar com ele agora, Minas, né? Ou ele vai vir no vídeo. Amém. Vamos, Jesus. Então, irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade de vocês ficarem aí sentados ouvindo. Eu sei que todos têm seus compromissos, né? Amanhã todo mundo tem que acordar, trabalhar. E eu só quero dizer que eu não sou missionário sozinho. Eu acredito que a igreja é um organismo missional. Nós somos missionários. Deus não deu a missão de pregar o evangelho para missionários. Isso não está na Bíblia. Eu desafio qualquer pessoa para me mostrar na Bíblia onde a Bíblia diz que pregar o evangelho é para missionários. E onde na Bíblia diz que pregar o evangelho é para alguém específico. A Bíblia fala que qualquer pessoa que é realmente um discípulo de Jesus deve se envolver com os negócios de Jesus. E o que Jesus deseja é trazer pessoas para perto dele, é reconciliar. Ontem eu falei isso. Esse é um texto para mim que me marca muito, que a Bíblia diz que Deus e Jesus nos reconciliou com Deus, ou seja, Deus se reconciliou conosco através de Jesus. Nós éramos inimigos e Ele não queria ficar longe da gente, então Jesus se tornou um objeto
que nos reconcilia com Deus. E a Bíblia diz que não para por aí. E Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então nós somos os chamados para falar para as pessoas que Deus as ama e que quer ser amigos dele, quer ser pai. Então nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Então esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, independente de onde nós estejamos, no trabalho, trabalhando onde for, você é chamado para isso. Então essa é para mim o ponto principal. E eu queria terminar falando só o seguinte: a pregação do Evangelho é um ato poderoso de adoração. Eu acredito que a adoração realmente não tem a ver só com música. Música é uma das expressões de adoração, mas a Bíblia ensina que a adoração é uma entrega, é um sacrifício. Primeira vez que a palavra aparece na Bíblia é quando Abraão vai entregar Isaac no monte. E com certeza ele não foi lá cantar música. Ele foi lá fazer algo importante, entregar o melhor dele para o Senhor. E eu acredito realmente que hoje eu prego o Evangelho, hoje minha mente ficou mais clara. O motivo de eu pregar o Evangelho hoje, falar de Jesus para alguém, não é em primeiro lugar o amor que eu tenho pelas almas. Não é em primeiro lugar porque as pessoas precisam. Hoje eu entendo que o motivo pelo principal, tudo isso existe, amor pelas almas, eu não iria se não fosse por isso, mas o meu motivo principal de pregar o Evangelho é porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quando você prega o Evangelho, quando alguém recebe Jesus, isso traz glória para o Pai. E o meu sonho, o meu propósito é trazer glória para Deus. Então a pregação do Evangelho é isso. Você quer ser um adorador? Pregue o Evangelho.